Boa noite, boa tarde, bom dia aos que irão assistir essa palestra pelo YouTube. Caros amigos e amigas, hoje na nossa palestra virtual de número 239, teremos a colaboração de Edna Santos, da Federação Espírita Pernambucana, com a palestra Os Discípulos de Jesus e o Ambiente Doutrinário, onde ela fará uma correlação entre os discípulos de Jesus, judeus, como o próprio Jesus, que tiveram o privilégio de serem escolhidos para ajudarem no ministério do Messias, e essa comparação, correlação com a doutrina espírita. Os pontos convergentes e exemplos riquíssimos do mundo espiritual, tal qual têm sido revelados pelos espíritos superiores. Esses apóstolos e discípulos de Jesus eram homens simples e comuns, oriundos da Galiléia, receberam a missão de espalhar a boa nova ao redor do mundo. E, para isso, utilizando técnicas mediúnicas para falar em outras línguas, curar enfermos e acalentar corações sofridos, bem como revelar a verdade e os segredos da vida espiritual, tão bem explicados e exemplificados por Jesus. Edna, bem-vinda novamente ao Caminhando para Jesus, e aproveitamos para mandar um abraço fraternal a todos que fazem a Federação Espírita Pernambucana. Uma ótima palestra, mas antes eu vou fazer a prece inicial. Pai nosso que estás no céu, querido mestre e irmão Jesus, espiritualidade amiga, trabalhadora do Centro Espírita Caminhando para Jesus, da Federação Espírita Pernambucana. Aqui estamos reunidos para mais uma palestra de estudo, de aprendizado da nossa doutrina. Que possamos, nesses poucos momentos que estaremos reunidos, adquirindo conhecimentos que nos auxiliem a evoluir moral e espiritualmente, para assim caminharmos mais rápido em direção ao nosso querido Pai, o nosso Deus. Que a tua luz, Senhor Jesus, e que o teu amor possa estar sempre conosco, e que possamos distribuir esse amor a todos que convivem conosco. Assim seja. Que assim seja. Boa noite, Douglas. Como vai? Tudo bem com você? Ótimo. Boa noite a todos os nossos irmãos que estão nos prestigiando com suas presenças virtuais, mas nós podemos sentir as vibrações amorosas de todos. Agradecemos a oportunidade, agradecemos ao Centro Espírita Caminhando para Jesus, que sempre nos convida, está sempre nos dando essa oportunidade de a gente poder conversar um pouco sobre a doutrina consoladora, que é a nossa doutrina, a doutrina espírita. Então, que nós possamos, meus irmãos, na noite de hoje, refletirmos sobre os ensinamentos do nosso mestre, não é? Porque, em verdade, a doutrina espírita nada mais é do que a doutrina consoladora de nosso Senhor Jesus. Então, nós vemos que Jesus, desde que começou a escolher os apóstolos, ele já estava ali preparando aqueles jovens, aqueles rapazes, aqueles moços, aqueles, não é? Homens que estavam ali na condição de discípulos ainda, já criando para eles um ambiente propício para que eles pudessem, lá na frente, depois que o mestre, não é, claro, precisou sair daquela forma que nós repudiamos, mas que, lamentavelmente, os homens não é, se comportaram de uma forma indigna e levaram o nosso Senhor Jesus àquela morte, não é, tão dolorosa, tão sacrificial para o nosso Mestre Jesus. Então, mas ele sempre estava com os apóstolos, ele sempre estava com eles, viajavam juntos, faziam suas refeições juntos, conversavam muito, ou seja, Jesus, ele criava para eles esse ambiente maravilhoso, esse ambiente doutrinário tão necessário, uma vez que as parábolas, os sermões, as lições, os exemplos, as curas, os ditos milagres, tudo isso serviu para aqueles moços, para aqueles rapazes, para aqueles homens, não é?
aqueles discípulos como preparação para o que viria lá na frente. Então, Jesus estava ali criando essa ambiência extraordinária, amorosa, fazendo com que eles tivessem sempre esse contato muito direto com Deus, com a sua misericórdia, com o reino de Deus, não é? O que é muito importante para nós que somos agora seus discípulos, pensarmos sempre, termos como meta esse reino de Deus, que é tão importante para a nossa libertação dos nossos atavismos, dos nossos defeitos, das nossas ainda imperfeições, que ainda são graves em função também muito da nossa ignorância. Então, essa doutrina consoladora, ela vem no intuito de abrir, de expandir as nossas consciências, de nos tirar da ignorância, de nos declarar a verdade. Então, as claridades maravilhosas que a doutrina espírita nos traz, criam para nós esse ambiente que nós precisamos para respirarmos melhor, para nos nutrirmos realmente do bem, para sermos pessoas cada vez mais evoluídas, não é? Então, vejam, o nosso ambiente espiritual, ele é criado aqui na Terra de acordo com o que nós vivenciamos antes da nossa encarnação. Então, nós estávamos, antes da nossa encarnação, não é, nos preparando para uma nova existência. E, segundo os espíritos nos dizem, o nosso ambiente espiritual lá no além, vamos chamar assim, não é? No plano espiritual, como também a maioria de nós chama, ou seja, esses ambientes que nós habitamos quando ainda espíritos lá no mundo maior, eles são em grande parte condicionamentos dos nossos pensamentos. Então, nós criamos os ambientes, aonde quer que nós estejamos, de acordo com o nosso pensar, de acordo com o condicionamento do nosso pensamento. E ali as formas que surgem, né, por exemplo, as casas, o modo de viver, a cultura que é criada no mundo espiritual, tudo isso é, em grande escala, obra dos nossos pensamentos. Então, não podia ser diferente aqui. Aqui na Terra também, não é? Nós moldamos o nosso modo de viver, não é? De acordo com os nossos pensamentos. Então, o que Jesus fazia quando ele se juntava com aqueles homens ali, com seus discípulos? Ele tentava fazer com que eles mudassem sua forma de pensar. Claro que isso é muito difícil, porque nós temos o nosso livre-arbítrio, nós temos nossas crenças, não é? Nós temos nossos sonhos, nossos quereres, nossos desejos. Então, isso se torna cada vez mais difícil, mas o mestre, com aquele seu magnetismo, com o seu jeito extraordinário de chegar junto das pessoas, de tocá-las no coração, de mexer com a sua inteligência emocional, ajudou muito os discípulos a se tornarem, então, apóstolos, não é? Hoje, nós somos discípulos de Jesus. Nós somos os seus seguidores, seguidores ávidos de conhecimento, de mudança, de pensamentos mais leves, de pensamentos mais tranquilos, porque a vida está muito estressante do ponto de vista material, por conta da celeridade, não é? Das coisas, dos acontecimentos, o que nos dá a impressão de que o dia não tem mais 24 horas, por conta dele passar rapidamente e mal dá para a gente dar conta, não é? Dos nossos deveres, dos nossos compromissos. Mas a doutrina vai nos ajudando a desacelerar o pensamento, não é? E a gente pensar melhor, de forma mais tranquila e serena, para que nós possamos não nos sentirmos, né, deprimidos ou oprimidos de jeito nenhum. Então, meus irmãos queridos, a gente veio para cá, não é? Fizemos aí o nosso planejamento reencarnatório exatamente para que nós pudéssemos, assim, poder cumprir aqueles compromissos que nós assumimos com a nossa consciência e assumimos também com Deus, nosso Pai. O ambiente espiritual, durante a nossa existência, ele vai depender muito da nossa cooperação com o próximo. Olha que interessante. Porque o maior mandamento diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso entendimento, com toda a força do nosso coração, e amar ao nosso próximo como amamos a nós mesmos. Então, nós precisamos cooperar com o nosso próximo para que nós possamos empreender o nosso aprendizado humano,
uma vez que nós estamos aqui na Terra vivendo agora uma existência humana, somos espíritos, claro, imortais também, graças a Deus, né? Mas nós estamos aqui vivendo uma experiência humana no corpo provisório, para que nós possamos aprender a lidar com a própria matéria, começando do nosso próprio corpo, e assim estendermos essa experiência para com as coisas materiais que estão presentes aqui no mundo das formas, não é? Então, vamos lá. Nós precisamos, portanto, ter em mente o alcance da nossa meta fundamental, da nossa meta essencial. Qual é a nossa meta essencial? É a suavização do projeto reencarnatório de nossa próxima existência. Mas, Edna, a gente mal dá conta da existência atual, a gente já vai ter que estar fazendo, se preparando para a existência seguinte? Claro, afinal de contas, os nossos atos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes desta existência vão ter uma influência fundamental na nossa próxima reencarnação. Então, vejam, uma das essencialidades da nossa vida é nos prepararmos para a vida futura, porque é a nossa realidade, meus irmãos, não tem para onde a gente correr. A nossa realidade é a vida futura. Se a gente for dar uma olhadinha na doutrina de Jesus, ela é toda calcada na vida futura. A vida futura é a base da doutrina de nosso Senhor Jesus. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, porque herdarão. É futuro, não é? Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus, e assim por diante. Então, meus irmãos queridos, como consequência para tudo isso, nós precisamos, digamos assim, termos uma vida calcada na nossa melhoria moral, preocupados com o bem que nós podemos fazer, porque não fazer o mal, mas também não fazer o bem é um mal maior. Nós precisamos fazer o bem na medida das nossas forças e das nossas condições. Então, nós teremos para tudo isso ajuda espiritual. Não estamos aqui jogados ao léu, abandonados, absolutamente. Nós temos aqueles espíritos superiores a nós, espíritos que foram nossos familiares, amigos, protetores de todas as nossas existências e que estão lá na espiritualidade ajudando-nos. Então, o que nos cabe fazer? Termos cada dia mais o merecimento de ter esses espíritos superiores ao nosso lado para nos ajudar nessa nossa encarnação. E eles vão nos ajudar nos esclarecimentos. Olha que coisa interessante. Cada vez que a gente vai descansar o nosso corpo físico, e a depender do nosso desejo, nós nos encontramos com esses espíritos superiores que ficaram lá, desejando tudo de melhor, tudo de bom, tudo de ótimo para todos nós que voltamos para mais uma trajetória reencarnatória. E aí, eles vão, portanto, nos esclarecendo à medida de que eles vão percebendo o nosso esforço, o nosso desejo de mudança, eles vão dando esclarecimentos mais, ou seja, como se fossem revelações. E aí a gente acorda no corpo físico, não é? Para mais um dia de experiência, com ideias, com bom humor, com otimismo, com esperança, com desejo de que tudo seja melhor. Então, eles nos observam e nos acompanham. Não estamos sozinhos, absolutamente. Então, meus irmãos, nossa existência aqui na Terra, ela vai nos dar, não é, a certeza de que nós estamos no caminho certo a partir dos acontecimentos que vão se sucedendo na nossa existência atual. Quando nós saímos de lá, da espiritualidade, nós deixamos lá um prontuário. O que é isso? Uma espécie de ficha médica, porque geralmente grande parte das nossas provas envolvem algum tipo de afasia física, algum tipo digamos, de disfunção corporal, física, porque é no sofrimento, é na dor, nessa expectativa do que vai acontecer, que nós ficamos mais fortes, mais resilientes. Sem a dor, não saberíamos, não experimentaríamos os desafios, sem os sofrimentos, sem as adversidades, sem os choques anímicos, ficaria difícil para a gente crescer, porque estaríamos sempre ali, não é?
naquela situação de calmaria. Então, como poderíamos experimentar os desafios da vida se não nos aparecesse algum tipo de situação? Mas vejam bem, o nosso prontuário, digamos assim, médico espiritual, ele também é resultante do que nos aconteceu em outras encarnações. Então, não significa dizer que eu vou fabricar uma doença nesta encarnação para, então, ser provada, testada, não é? Na minha fortaleza moral, na minha fortaleza interior. Absolutamente. A grande parte das doenças que assomam o nosso corpo físico, elas são consequências de atos, de fatos, de situações que nós mesmos criamos, espinhos que nós mesmos procuramos na nossa vida, não é? Situações de dificuldade, situações perigosas. Então, isso vão gerando no nosso corpo espiritual algum tipo de disfunção. E essa disfunção, ela vai ser, digamos assim, plasmada, né, como uma espécie de holograma. O nosso corpo físico vai receber essas mazelas para que, então, eu possa me depurar. Então, vejam, eu já estou criando aí um ambiente para a minha existência, né? O que é que vai acontecer comigo durante esse período? Quem serão as pessoas que estarão ao meu redor para me dar apoio? Quem serão os desencarnados que vão estar também me ajudando a vencer essas dificuldades, essas adversidades? Então, os servidores da medicina na espiritualidade, eles analisam pelo nosso prontuário individual, não é? Aquelas doenças que estão previstas ali, que podem aflorar durante a minha existência, porque elas podem ficar ali, na condição de doenças latentes. Eu me lembro uma vez que Divaldo Pereira Franco, numa palestra, ele contou para a gente, eu não sei se vocês já escutaram essa palestra do Divaldo, que uma das coisas que aconteceria com ele nesta encarnação é que ele seria ranceniano, ele seria portador da lepra, que era como era chamado antigamente, o mal de Hansen. Então, vejam, por que Divaldo não contraiu, não contraiu a lepra ou a hanseníase? Por causa do trabalho, por causa do esforço, por causa da dedicação que ele não é, ele tomou aquele fôlego aqui na Terra e graças ao seu esforço individual, ao seu próprio mérito, não é? Nós o admiramos demais por isso. Então, essa doença não veio a ser acometida pelo seu corpo físico. Então, é isso mais ou menos o que a gente está falando aqui, o que é que André Luiz, ele fala isso lá no livro, não é, Evolução em Dois Mundos, quando ele fala exatamente desse prontuário que é a nossa ficha kármica, como ele chama lá no livro, né? Então, os espíritos, que são os médicos da espiritualidade, eles vão analisar a minha ficha médica, vão ver se é dinar, aquela doença que possivelmente pode aflorar, né, durante a sua existência física, se ela pode ser revertida, haja vista, não é, que ela tem se esforçado, ela tem feito o possível para ser uma pessoa de bem, recebeu a educação dos seus pais, não é, devolveu para eles, não é, como resultado do esforço deles, a sua conduta moral. Então, aquela doença, que poderia ser uma provação muito grave, uma expiação, não é, irremediável, ela fica ali, ela não acontece. Então, é como disse o Pedro, né, para a gente, não é? O amor apaga a multidão dos pecados. Então, o meu alto amor, não é o meu amor próprio, que não é o amor egoísta, nem o amor orgulhoso, mas é o amor a si mesmo, como bem disse Jesus. Então, esse amor que eu tenho por mim mesma vai neutralizar os efeitos dessa doença. Então, porque André Luiz diz o seguinte, que numerosos doentes são tratáveis, mas não curáveis. Então, são aqueles casos das pessoas que passam muito tempo se tratando de uma determinada doença, de um determinado mal, e, lamentavelmente, elas não se curam, enquanto que outras, não é, conseguem a cura daquele mal. Então, vejam só, nem todas as pessoas, nem todos os doentes são curáveis, mediante longas e curtas internações no campo físico. Então, vejam,
para que uma pessoa realmente ela consiga se curar, um espírito imortal, encarnar na Terra, para que ele consiga realmente se curar de todas as mazelas do seu passado, que estão ali gravadas no seu perispírito, de uma forma como se fossem tatuagens ali, não é? Então, elas vão precisar de curtas ou longas reencarnações, e várias. Numa só pode não ser possível aquela cura. Então, quem estiver passando por essa situação, acerene-se, acalme-se, vai haver cura sim. Se não for nesta encarnação, claro, será numa próxima encarnação. Na verdade, muitas vezes, meus irmãos, a doença é o remédio que nós precisamos. Parece uma coisa meio não é, paradoxal, vamos dizer assim, contrária uma à outra, mas muitas vezes a doença é o remédio para aquela pessoa. Então, se ela se cura, ela pode voltar a fazer, a cometer os mesmos erros. Ah, agora eu estou curada, eu posso fazer o que eu quiser, posso pensar da maneira que eu quiser. Então, isso pode piorar a situação dela, ao invés de ajudar. Então, vai precisar de uma autoconscientização muito grande, de um autoconhecimento interessante, para que a gente possa entender essas causas, né? Então, vejam bem, nossas idas e vindas, ou seja, nossas reencarnações, desencarnações, as causas profundas de nossos males são extirpadas da nossa mente pelo contato direto com as lutas em que nos desafiamos nas nossas provas e nas nossas expiações. Olha aí, como é que a coisa funciona, como é que isso é resolvido, ou seja, só serão extirpadas da nossa mente. Então, a questão não é o corpo físico. Olha que coisa interessante. A questão é a mente do espírito, é a sua consciência. Então, pelo contato direto com as lutas, com as provas e até com as expiações, é aí que nós, então, nos curamos de nossos males do passado. Então, André Luiz continua dizendo lá em Evolução em Dois Mundos, que é preciso entender que tanto a regeneração quanto a evolução não se verificam sem que a gente pague um preço. Então, veja, nós estamos pagando um preço, né, muito grande agora com essa pandemia e agora com essas enchentes, com algumas doenças que surgiram aí entre a Covid, não é? E agora esse período em que muitas pessoas perderam seus parentes, não é? Ou tiveram seus parentes desencarnados em desabamentos, deslizamentos, outros que morreram de outras formas, enfim. Então, vejam, estamos passando ainda pelos nossos reajustes, né? E esses desafios, eles vêm exatamente para nos testar a nossa fortaleza moral, a nossa fé em nosso Pai Celestial. Então, os preços que nós pagamos são as lutas, não é? As batalhas que nós travamos para justamente vencermos as nossas dificuldades. Então, nos cabe transpor as montanhas da dificuldade. Lembra que Jesus disse que a fé transporta montanhas? Então, veja, nós estamos criando, com todas essas nossas reflexões, nós estamos criando para nós um ambiente espiritual, um ambiente doutrinário. A doutrina espírita ela nos dá todos os recursos que nós precisamos para termos todos os dias, não é, plasmando aqui na nossa vida, ao nosso redor, esse ambiente doutrinário que nós precisamos, para que nós nos sintamos fortalecidos para enfrentarmos toda e qualquer dificuldade que possa vir para a nossa frente. Então, é preciso que nós transportemos essas montanhas de dificuldades que nós mesmos criamos, porque não foi ninguém que criou para nós, né? Nós mesmos, né, depois que nós vamos analisando melhor a situação, que vamos nos aprofundando nos estudos do Evangelho, da doutrina espírita, nós vamos verificando que a grande maioria dos males que assomam a humanidade foram causados por nós mesmos. Não está sendo para nenhum de nós castigo divino, absolutamente. São consequências desses erros praticados e que agora nós estamos, né, na fase da colheita. Nós ceifamos, aliás, nós plantamos lá atrás, semeamos, e agora estamos na época da ceifa, ou da colheita. Então, nada de estranho nisso aí, né? Nada de novo. Então, o que é que nos faz criar um bom ambiente espiritual? É sofrermos com resignação e
enfrentarmos, não é? Mesmo com a fadiga, com o cansaço, alguns até com a exaustão, mas se faz necessário que isso aconteça para que nós possamos vencer, não é? Todas essas problemáticas que nós acumulamos ao longo das nossas reencarnações. Então, a recuperação ou a expiação, elas representam essas montanhas, ou seja, elas também representam o nosso esforço. A montanha, ela subtende-se que a montanha, você precisa subir, até para você ver o que há do outro lado, porque ela tapa a sua visão. Então, é preciso que você faça o esforço de subir a montanha, para que lá de cima você possa vislumbrar o vale lá embaixo e ver o que lhe espera ali. Você se prepara para, então, sair daquela situação. E depois você precisa descer a montanha. Então, todo esse esforço de subir e de descer são realmente as dificuldades que nós temos, mas que são necessárias para que nós aprendamos a não mais provocarmos em nossa existência essas dificuldades, tomarmos atitudes, não é, de forma a trazermos para junto de nós novamente essas dificuldades. E elas vêm de várias maneiras diferentes. Então, meus irmãos queridos, a recuperação ou essa expiação, ela representa o nosso esforço em querermos vencer nossas más tendências e nossas más inclinações. Isso é muito importante, não é? Então, vejam bem, Jesus, ele vai nos falar no Evangelho, ele vai fazer vários convites. Na verdade, o Evangelho, no dizer de Emmanuel, no livro que ele chama de, não é, numa mensagem que ele chama de deixa eu ver o nome dela aqui para dizer para vocês. O nome da mensagem é Ante o Divino Médico. E essa mensagem, nessa mensagem, Emmanuel vai falar para a gente que o Evangelho é um santo remédio. E que lá no Evangelho já estão prescritos os remédios. Porque lembra que Jesus disse que não eram os sãos que precisavam de médicos, mas os doentes? Então, nós, os doentes da alma, precisamos muito do remédio do Evangelho, e que, segundo os Espíritos, é um santo remédio, realmente é. Então, somos espíritos enfermos, né? E Emmanuel também fala aqui nessa mensagem ante o Divino Médico, que nós temos as nossas fichas, olha aí, André Luiz lembrando do nosso prontuário, não é? Espiritual, e Emmanuel reforçando aqui nessa mensagem, quando ele diz o seguinte: somos espíritos enfermos, com ficha especificada nos gabinetes de tratamento instalados nas esferas superiores. Então, veja só, André Luiz falava isso, está lá o nosso prontuário, estão lá as doenças, estão lá tudo que vai acontecer conosco, não é? E que nós estamos sendo observados por esses médicos espirituais, acompanhados, que o médico não acompanha o paciente, ele não observa os sintomas, então estão lá do outro lado os médicos espirituais fazendo a mesmíssima coisa que os nossos médicos da Terra fazem, né? Então, lá nos gabinetes, né, do mundo espiritual, estão lá as nossas fichas. Esses instrutores da vida maior, e benfeitores também, eles nos acompanham e analisam as ações e as reações do nosso cotidiano. Então, tudo que a gente faz está sendo observado, né? É por isso que Santo Agostinho, ele vai lembrar lá naquela questão, acho que 918, aliás, desculpe, quando ele diz que toda noite, antes de dormir, ele fazia toda aquela análise do seu dia, né? Então, ele perguntava à sua consciência se havia feito alguma coisa que não foi boa, que prejudicou alguém, para que ele pudesse fazer a reparação logo em seguida. Não acumular absolutamente nada. Isso é o que a gente precisa fazer, meus irmãos. Não ficar acumulando raiva, rancor, não é? Essas coisas que só atrapalham, que melindram a nossa alma, não é? De uma forma tão ruim, que nós acabamos tendo adversários na vida, quando, na verdade, a nossa existência ela deve servir para que nós possamos granjear amigos. Quanto mais amigos, melhor, não é? Então, vejam só, eles dizem aqui, então, eles analisam as nossas ações, as nossas reações, o nosso cotidiano. Então, nosso Senhor Jesus Cristo não pode salvar o doente, não é? Nem auxiliá-lo de todo, se o doente persiste em fugir do remédio.
Então, nós que andamos assim alheios ao evangelho, que é o nosso remédio, lá está toda a terapêutica, toda a terapia que nós precisamos está lá no evangelho, tantas citações de Jesus que a gente vai relembrar algumas aqui nessa mensagem ante o divino médico, em que eles dizem o seguinte, não é? Que nós encontramos no evangelho, para aquele fujão aí, não é? Do remédio, na verdade, está perdendo a oportunidade de se melhorar, de se curar das suas mazelas, dos seus defeitos, das suas, não é, ainda fragilidades emocionais, enfim. Então, aqui Emmanuel diz que a gente encontra no remédio, no Evangelho, não é, uma coleção de receitas articuladas por nosso Mestre Jesus para a nossa segurança. Olha que beleza, não é? O evangelho é tudo, meus irmãos. E aí ele vai dizer ainda, são medicamentos para que nós possamos vencer o egoísmo, que é aquela coisa de eu querer tudo só para mim, não é? Ou seja, de eu agora aprender a não querer para os outros aquilo que eu não quero para mim. Isso é vencer o egoísmo, né? Então, vejam lá, vencer a cólera pela paciência, veja que remédio maravilhoso, a paciência, não é? De nós podermos vencer a revolta pela humildade. Nossa, a humildade é uma das mais belas virtudes, se não for a mais bela virtude. E os Espíritos sempre lembram, Jesus começou dando lições de humildade ao chegar ao mundo, numa manjedoura, numa estrebaria, ou seja, muitos pensando que viria um rei, não é, pelas profecias de Isaías, de outros, que viria um rei para a terra. Jesus veio contrariando todas essas expectativas equivocadas. Não, ele veio muito como uma pessoa simples, não é? Que ali estava naquela condição, os seus pais ali com ele, e ele precisou nascer num lugar paupérrimo, não é? Quem eram os seus acompanhantes, os pastores, os bichos, os seus pais, né? Depois os reis magos. Então, vejam como Jesus deu lição de simplicidade. Emmanuel diz isso aqui, desse livrinho tão querido chamado Pensamento e Vida, né? Que ele diz o seguinte aqui, olha, por exemplo, ele vai dizer para a gente que a humildade, a falta de humildade que hoje a humanidade passa, vem causando muitos danos colaterais para todos nós. Veja o que ele diz aqui, olha, sem o reflexo da humildade, atributo de Deus no reino do eu, do nosso íntimo, não é? A criatura sente-se proprietária exclusiva dos bens que a cercam. Então, a gente começa a ver as coisas de uma forma errada, por falta de humildade. E daí eles vão dizendo, né? Ele vai dizendo que é despreocupada, então, com a sua condição real de espírito em trânsito, ou seja, a pessoa passa a centrar todo o seu foco, todas as suas energias, toda a sua atenção na vida humana, e não se dá conta de que é um espírito, como diz aqui Emmanuel, em trânsito, ou seja, vai passar, não vai ficar, não é? Então, esse espírito despreocupado que está em trânsito nos carreiros evolutivos e apropriando-se da existência em sentido particularista, converte a própria alma em cidadela de ilusão. Então, vai viver uma vida de fantasia, uma vida apenas de apego às coisas do mundo, esquecendo-se da verdadeira vida, que é a vida espiritual. Então, dentro dessa ilusão, ele se recusa ao contato com as realidades fundamentais da vida. Mas aí ele vai dizer o seguinte: humildade não é servidão, é, sobretudo, independência, liberdade interior que nasce das profundezas do espírito. Então, a humildade nos liberta, meus irmãos, da ignorância, nos liberta dos males que nós ainda podemos praticar contra os nossos semelhantes. Então, nós devemos, então, apoiarmos-nos na humildade, que ela representa a permanente renovação, não é? Renovação para o bem. Então, veja, aqui no final, ele diz o seguinte, que Jesus refletiu a humildade do céu para a terra, nasceu numa manjedoura e depois despediu-se dos homens pelos braços da cruz, dando novamente para a gente um grande sinal de humildade, não é? Então, vejam,
vencermos a ignorância pela humildade, não é? A paranoia da vaidade. Veja quantas coisas o Evangelho nos ajuda a curar. Curarmos a nossa vaidade pela simplicidade. Jesus comparou a simplicidade com as crianças. Então, nós temos a simplicidade das crianças nos nossos atos, né? Nós já observamos, por exemplo, né? As crianças, às vezes, elas estão brincando ali e, de repente, começam a brigar por alguma razão, se desentendem, mas daqui a pouco estão amigas de novo, né? Já estão brincando juntas de novo. Com a gente, conosco, adultos, isso não acontece. Geralmente ficamos magoados, melindrados, às vezes até não queremos mais nos aproximar daquelas pessoas, perdemos aí a oportunidade de termos de volta algum amigo, alguma amiga, por conta da raiva, do rancor, da mágoa, diferentemente das crianças. Por isso que Jesus comparou a simplicidade às crianças. Então, a gente vencer a paralisia espiritual, aí a falsa virtude, servindo mais do que sendo servido, não é? Então, nos meandros mentais do ódio, aprender a amar os adversários, orar por eles. Olha que remédio bacana que Jesus nos dá, não é? Além de amar os nossos adversários, orarmos por quem nos persegue, por quem nos calunia. Vencer a ignorância, conhecendo a verdade que liberta. Então, para as dores e a ofensa, o perdão 70 vezes 7, né? Pelas provocações de violência que muitas pessoas lançam contra nós, como, por exemplo, a própria intolerância, não é? O preconceito e outras coisas, ou seja, contra a violência alheia, a oração pelos caluniadores e perseguidores é a solução mais eficaz. Enfim, meus irmãos, então nós vamos vendo, não é? Que na incerteza também, quanto à direção espiritual que nós devemos tomar na nossa encarnação, os espíritos dizem, né, Emmanuel aqui nessa mensagem, ele vai nos dizer, o nosso benfeitor, que nós devemos tomar a nossa cruz e seguirmos a Jesus. Então, não parar nunca, nunca parar de crescer, nunca parar de lutar contra as nossas más tendências e as nossas más inclinações. Então, nós somos as consciências que nos reconhecemos endividadas. Nós temos a certeza de que nós temos aí alguma coisa a remediar, alguma coisa a reparar. Ninguém é santo na Terra, não é? Ninguém é herói na Terra. Nós somos aqueles que ainda estamos na luta, na batalha, para vencermos tantas coisas ruins ainda que nós podemos ainda ser capazes de realizar. Então, nós somos as consciências que nos reconhecemos endividadas e nos regozijamos com as declarações amorosas e consoladoras de nosso Senhor Jesus, que estão ali contidas no seu Evangelho. Então, meus irmãos queridos, tudo a ver com a nossa iluminação. Nós precisamos nos auto-iluminar. E como é que nós vamos fazer isso? Os Espíritos falam que o autoconhecimento já é um grande passo para que nós cheguemos à iluminação. Aqui na questão número 220 do livro O Consolador, Emmanuel vai falar que há uma grande diferença entre a crença e a iluminação. Ele vai dizer o seguinte, que todos os homens da Terra, ainda mesmo os ateus, acreditam em alguma coisa. Isso é ponto pacífico, isso é natural que aconteça. Todavia, são muito poucos os que verdadeiramente se iluminam. O que crê, ele apenas admite, mas o que se ilumina, ele vibra e sente. Olha só a diferença. Então, aquele que só admite, ele ainda pode até mudar de opinião depois. Em contrapartida, aquele que se ilumina, ele vibra com a sua luz, com a sua própria luz, e sente, né? E sente verdadeiramente o que aqueles ensinamentos estão a lhe dizer, o que aquela crença precisa realmente lhe dizer. Então, aquele que apenas admite, ele depende dos elementos externos que são o objeto de sua crença, enquanto que o segundo, que é o que se ilumina, vibra e sente, ele é livre das influências exteriores, porque há bastante luz no seu próprio íntimo. Ou seja, quando Jesus disse que nós somos luz,
ele não estava brincando com essa colocação, ele estava falando seríssimo. Nós temos a luz interior, nós somos luz realmente. Agora a ciência até já admite que nós somos energia, né? Tudo é energia no universo, olha aí, como bem disse Jesus, é luz, você é luz também. Mas ele não quis falar somente da luz enquanto espírito vivente, princípio inteligente do universo. Ele quis dizer que, do ponto de vista espiritual, da alma e do espírito, nós somos luz também. Então, nós temos essa capacidade de nos auto-iluminarmos e ajudarmos, inclusive, a iluminar outras pessoas, outras consciências. Então, ele tem essa luz, não é? Aquele que vibra e sente porque é iluminado, ele tem esse próprio modo íntimo de vencer corajosamente as provações a que foi conduzido ao mundo. Então, se eu trouxe lá no meu planejamento reencarnatório, não é? Um monte de coisas a reparar, eu vou encarar isso com muita coragem, com muita determinação, porque eu já trouxe muita luz comigo de lá. Então, o espírito sincero, o discípulo de Jesus, sabe que a sua obrigação primordial é o esforço, o amor ao trabalho, a serenidade nas provas da vida, o sacrifício de si mesmo. Olha que coisa interessante. Entender plenamente a exemplificação de Jesus, não só admirar, Jesus fez isso, Jesus curou, Jesus andou sobre as águas, isso, aquilo. Não apenas admirar Jesus, mas seguir os ensinamentos do nosso mestre Jesus, não é? Então, entender plenamente tudo que Jesus exemplificou, a sua bondade, o seu carinho, o seu amor por todos nós foi incondicional. Não temos o que contestar com relação ao amor que Jesus nos dedicou. Então, buscar a luz divina para a execução de todos os trabalhos que nos competem, meus irmãos, no mundo. Então, toda e qualquer tarefa que nós estejamos destinados a realizar, busquemos a luz de Deus, para que, então, a nossa própria luz, ela possa realmente, não é, se propagar pelo ambiente em que nós estamos inseridos, não é? Então, como é que nós podemos, nós enquanto espíritas, uma vez que somos discípulos de nosso Senhor Jesus, como nós podemos criar o nosso ambiente espírita, o nosso ambiente, não é? Aqui, digamos, não é? O nosso ambiente doutrinário. Então, vamos lá. O seguidor de Jesus, o seguidor do Espiritismo, portanto, o espírita, não pode existir isolado. Então, o isolamento, não é? Muitas vezes até a gente, alguns colegas, alguns amigos me perguntam, onde é que você está? Qual a casa espírita? Não estou em casa espírita nenhuma. Eu estou no movimento espírita. Bom, isso é um tanto quanto de isolacionismo, não é? Porque o ideal é que nós estejamos militando dentro de uma instituição. Isso é muito importante, meus irmãos. Não podemos trabalhar isolados, devemos desenvolver o trabalho em equipe. E o centro espírita, a casa espírita, o lar espírita, a escola espírita é o lugar ideal para que nós possamos criar esse ambiente, não é? Doutrinário, porque do centro espírita, de tudo que nós aprendemos lá, enquanto escola, enquanto oficina de trabalho que o centro espírita nós levamos para os demais ambientes sociais, aonde nós estamos inseridos, essa vivência, esse aprendizado que nós conquistamos, que nós realizamos dentro da instituição. Então, o seguidor do Espiritismo não pode existir isolado. Sendo assim, o meio doutrinário é indispensável para todos nós que estamos, agora seguidores de Jesus e da sua doutrina consoladora, que é o Espiritismo. Então, nesse ambiente doutrinário, nesse ambiente que nós estamos conquistando ali na casa espírita, nós precisamos granjear amigos, estarmos sempre alegres, nos sentirmos bem naquele ambiente. Então, cabe, muitas indagações. Eu estou bem, eu estou feliz,
por estar trabalhando naquela instituição, eu estou feliz com as pessoas que eu já cativei pela amizade, eu estou me sentindo muito bem, eu me sinto muito bem quando eu estou na casa espírita. São perguntas que nós precisamos fazer para, então, criarmos esse ambiente doutrinário para nós. Então, o otimismo, ele deve ser constante e sempre ligados na oportunidade de servir. Quanto mais servirmos, melhor para nós, não é? Então, nós precisamos, assim, com isso, criando essa ambiência maravilhosa dentro da nossa instituição espírita, nós vamos obter o apoio espiritual necessário na nossa defesa. Vejam bem, para nós estarmos protegidos de todo e qualquer, digamos assim, atentado, de toda e qualquer ameaça, nós precisamos, então, estar ali protegidos pelos espíritos daquela casa. Então, a espiritualidade amiga, como nós chamamos, é tão importante que ela esteja do nosso lado, para a nossa defesa, diante de toda e qualquer situação de dificuldade. Então, vejam como é importante o ambiente doutrinário, não é? Então, obter o apoio, não é, deles. Existem ainda muitos irmãos tímidos, nós vemos ainda muitos irmãos que estão ali, não é, inibidos, e por isso não estão tendo tarefas dentro da casa espírita. Vamos convocar esses irmãos. Também é um dos trabalhos que nós podemos fazer, a regimentar mais e mais trabalhadores para a nossa casa espírita. Às vezes a pessoa é simpatizante, gostaria de fazer um trabalho na casa espírita, mas se sente tímida, inibida de chegar lá e pedir. Então, vamos ajudar essa pessoa a chegar, vamos conduzi-la, vamos apresentá-la ao trabalho na casa espírita, que isso é muito importante. Então, para que elas possam, então, desabotoar o seu coração, como diz aqui o nosso irmão, não é? Então, como é importante que a gente faça isso. Então, não sejamos um deles, não fiquemos relegados a segundo plano, não nos isolemos do trabalho, não nos afastemos do trabalho, precisamos estar ali, né, operantes, trabalhadores, obreiros de nosso Senhor Jesus. Então, todos nós somos atraídos, quer queiramos ou não, para os ninhos de todos aqueles cujos pensamentos se sintonizam com o nosso. Então, veja, nós fomos atraídos, vocês foram atraídos para o Caminhando para Jesus, eu fui atraída para a Federação Espírita Pernambucana, outros irmãos para a Casa dos Humildes, outros para o Lar de Silas, e assim nós vamos sendo chamados, nós vamos sendo atraídos de acordo com os nossos pensamentos, de acordo com as nossas intenções, e daí nós formamos os grandes agrupamentos, ou os pequenos mesmo, agrupamentos espíritas tão necessários para a nossa reabilitação moral e espiritual. Então, nós evoluímos e nos aprimoramos pelos grupos sociais. É muito importante que não fiquemos isolados, que não fiquemos sem uma religião, que não fiquemos sem uma instituição a frequentar. É muito importante que isso aconteça. E o espírita, por sua vez, é impelido, olha aqui o que o Espírito diz para a gente, nós somos, que foi o Bezerra de Menezes que está dizendo isso para a gente, nós somos impelidos a determinado círculo doutrinário. Então, portanto, vejam, não estamos por acaso no Centro Espírita Caminhando para Jesus, não estamos por acaso na Federação Espírita Pernambucana, houve alguma intenção por trás. Nós já trouxemos conosco o compromisso de nos tornarmos espíritas, mas não somente de sermos espíritas, mas de trabalharmos para a doutrina espírita ser cada dia mais conhecida e vivenciada nos meios onde nós fazemos parte, né? Começando da nossa família e se estendendo para outros agrupamentos sociais. Então, não nos é lícito imitar a tartaruga na carapaça. A tartaruga, quando ela se sente ameaçada, o que ela faz? Ela se intoca ali dentro daquela carapaça dela, não é? Então, nós não podemos ser espíritas tartarugas, né? Somos convidados a sair de nós mesmos. A tartaruga tem um momento que ela vai precisar sair, né? Para se alimentar, para outras coisas. Então, veja como é importante que nós não nos isolemos. Tenhamos, assim, o apoio de outros companheiros a nos ajudar. Nós precisamos compreender e edificar tudo que nós fazemos pelas nossas boas obras. Como é importante, não é? Expandir nossa fraternidade para a descoberta de novas luzes, cultivar amizades por tesouros da alma, concretizar nossas convicções na vida prática. Então, é a prática, é o fazer,
é o trabalho que vai nos fazer mudar, melhorar, crescer, evoluir, vencer todas as dificuldades. Quem se isola, furta-se de cooperar no rendimento da vida e torna-se órfão da alegria. Eu achei tão interessante o Bezerra falar isso, né? Torna-se órfão da alegria como tutelado do sofrimento. Então, ai, que coisa chata isso, né? Então, nós devemos observar se nós já constituímos o nosso ambiente doutrinário. Vamos fazer essa pergunta a nós mesmos? Será que eu já preparei o meu ambiente doutrinário? Como será que está esse meu ambiente doutrinário? Como será que eu, digamos assim, que eu plasmei, né, na minha vida? Então, aqui os espíritos vão dizer que nós devemos fazer a nossa autoanálise e perguntar-nos: estou feliz? Me sinto confortável nesse ambiente que eu criei para mim? Devo me esforçar a desenvolver com eficiência a parte do serviço que me cabe na equipe redentora a que pertenço. Então, eu não posso estar fazendo parte de uma casa espírita sem nenhuma tarefa. Eu preciso colocar a mão na massa, né? Alguns até usam a expressão, eu preciso colocar a mão na charrua, para empurrar a carroça também. Enfim, nós devemos criar o hábito de trabalhar em conjunto. Olha como é importante o ambiente doutrinário com o trabalho em equipe, não é? Me tornar uma peça útil e essencial no mecanismo do bem. O bem precisa de mim, precisa do meu empurrão, precisa do meu esforço. Querer ingressar à vida espiritual, para então, com tudo isso, querer ingressar à vida espiritual como um obreiro do bem. Quem falou isso foi nosso querido Bezerra de Menezes. Então, qual seria o nosso dever para a gente encerrar a nossa conversa da noite de hoje, né? Então, qual é o nosso dever? O que é que nós precisamos fazer para, enfim, estarmos mas bem amparados, com bem-estar, com alegria nesse ambiente doutrinário que nós mesmos fomos criando com o nosso esforço, com a nossa dedicação. E também com a nossa renúncia, não é? Porque para cada mudança que a gente estabelece na nossa vida, cada mudança, ela implica numa renúncia. Então, é muito importante que a gente tenha isso sempre em mente. Então, medir a extensão do nosso terreno interior e que conseguimos alcançar à luz da fé renovadora. Como anda a sua fé? Como é que anda a sua confiança em você mesmo e em Deus? Como é que anda a minha confiança em mim mesma e no meu Pai que está nos céus, mas que está aqui também junto de mim, não é? Não está longe, distante de mim, está comigo, inclusive, né? Então, pensar, analisar e concluir por si próprio, tirar as suas próprias conclusões, não ficar pedindo a opinião de um, de outro, não, fazer sua autoanálise, sua auto-introspecção, né? Já foi até uma redundância. Então, você tentar tirar dali todo o proveito possível dessa sua indagação, dessa sua reflexão. Então, conservar a atitude de quem está pronto a servir, está sempre de prontidão, né? Calçar as sandálias para o trabalho, como dizia Paulo de Tarso, né? Ou seja, préstimo espontâneo revela desejo de acertar. Então, quando eu me ofereço, quando eu me apresento para o trabalho, eu estou querendo também, não é, acertar as minhas contas. Não é? Olha, eu quero ajudar. A gente já chega assim, né, na casa espírita. O que é que tem aí para eu fazer para ajudar? A gente pensa que está só ajudando a casa espírita. Nananina, não. Nós estamos também com desejo de nos autoajudar. É autoajuda mesmo. A gente está com aquele desejo de acertar, de fazer cada vez mais as coisas certas, errar menos e acertar mais, né? Aproveitar cada dia, cada experiência, cada circunstância, pois todas são oportunidades de burilar a nossa fé. Eu creio, Senhor, mas aumente a minha fé. Mas Deus vai aumentar a minha fé por osmose? Claro que não. Ele vai aumentar a minha fé pelo trabalho que eu posso realizar, que eu posso, não é realmente, não é fazer. Então, é importante saber que ninguém pode aposentar a consciência. Olha, a consciência não tem jeito, ela está lá, né, presente na nossa vida, e é lá que está escrita a lei de Deus, questão 621 de O Livro dos Espíritos.
Então, não tem como eu escapar da minha consciência. E nem posso aposentar a minha consciência, né? Quem falou isso para a gente foi a Anália Franco, essa grande trabalhadora, não é, que aqui na Terra foi professora, ajudou tanta gente, e agora na espiritualidade fica ditando essas coisas lindas para a gente poder aprender. Então, meus irmãos, assim, todo espírita deverá viver feliz, fazendo do dever um prazer. Então, é um prazer, olha, é meu dever fazer, claro. E o dever é bom, nos ajuda a crescer. É muito importante a gente ter deveres, não é? É muito importante termos deveres e cumprirmos com os nossos deveres. Mas ela diz aqui, a Anália, que todo espírita só viverá feliz fazendo do dever um prazer. Então, meus irmãos queridos, era essa a nossa mensagem da noite de hoje, não é? Para que nós possamos, mediante todo o ensinamento que nosso Senhor Jesus deixou para a gente criar esse ambiente doutrinário, a partir das lições do Evangelho, a partir também, não é, dos ensinamentos que a doutrina consoladora de nosso Senhor Jesus Cristo pode trazer para todos nós. Então, que Deus nos abençoe, que Ele nos ilumine cada vez mais, que nós possamos nos aproximar cada dia mais do Evangelho de nosso Senhor Jesus, para que nós possamos fazer as nossas realizações com o nosso coração exultante, não é? De paz, de alegria, de contentamento, mas também, não é? Com as nossas consciências tranquilas. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe. Muito obrigada. Que Deus nos abençoe. Nós aqui agradecemos pela excelente palestra, Edna, e pelo seu chamamento a nós, a todos nós, da responsabilidade que nós precisamos ter, tanto de evoluir, e como você disse, para evoluirmos, precisamos evoluir em grupos sociais. Não podemos nos isolar. Nós somos discípulos do nosso tempo, mas precisamos assumir a responsabilidade de ser obreiros de Jesus também. Então, é esse chamamento, né, que nós devemos ter em mente, que nós, espíritas, precisamos trabalhar, e muito. Tem muito trabalho a ser realizado em conjunto, tem muita tarefa para se fazer em conjunto na casa espírita. Muita coisa pode ser feita. Esse chamamento é muito bom, a nossa responsabilidade como espíritas e como seres especiais que nós somos e que precisamos evoluir. Obrigado pela excelente palestra e eu vou aproveitar e pedir para você fazer a prece final. Quero agradecer a todos por estarem aqui conosco, por terem ficado conosco, e esperamos ter ajudado, e vamos, então, agradecer a nosso Senhor Jesus, fazendo a nossa prece de encerramento. Amado Mestre Jesus, amigo incondicional de todas as nossas horas, médico de nossas almas, companheiro, presente, está sempre conosco, nos inspirando, nos ajudando, permitindo que nós possamos trabalhar em sua seara de amor, de justiça e de consolação. Se conosco, Senhor Jesus, para que nós possamos cada dia mais nos sentirmos fortalecidos pela sua presença, pelo seu amparo, pela sua assistência amorosa de sempre. Abençoe e proteja o movimento espírita pernambucano e todos os seus trabalhadores das diversas casas espíritas, casas de oração e de trabalho, que lutam tanto para levar adiante, Senhor Jesus, a sua lição de amor, os seus ensinamentos, os seus sermões, parábolas, enfim, os seus exemplos, tudo isso sob a ótica dessa doutrina maravilhosa que nos enviastes, que é a doutrina espírita. Em sendo assim, Senhor Jesus, ampare e proteja cada casa espírita e que a espiritualidade amiga de todas elas possam abençoar seus trabalhadores, para que cada dia mais a doutrina possa ser levada aos 4 cantos do nosso planeta, e agora com a rede mundial de computadores, melhorou muito mais essa situação, para que nós possamos divulgar os seus ensinamentos a cada dia mais, a dia mais a mais pessoas. Então, Senhor Jesus, gratos por tudo que nos concedestes na noite de hoje, encerramos o nosso trabalho, não é? Com muita alegria no coração, um dever, mais uma vez, um dever cumprido, mas foi um prazer enorme estarmos aqui junto aos nossos irmãos desta casinha de trabalho e de oração, que é o Centro Espírita Caminhando para Jesus. Muita paz a todos.
Muito obrigada. Nós é que agradecemos, Edmar, e com essa prece, então, pedimos permissão a Deus, nosso Pai, ao nosso querido Mestre Jesus e aos trabalhadores espíritas que coordenam esse trabalho para dar por encerrado essa palestra maravilhosa da noite de hoje. Muita prática, muita paz e muito amor para todos. Que assim seja. Um abraço em todos por mim, viu,